Na Quimbanda Congo, não sei se na Malay também tem a tronqueira viva, né? Eu queria saber qual que é a relação dela com o culto aos inquices. Na Malay? Explicar pro pessoal, tanto pela tua passagem na Congo como na Malay. Explicar pro pessoal o que é a tronqueira, o que é os inquices também. Então, na Congo, eu não tive muita vivência dessa tronqueira viva, tá? Não sei se tem alguma família de Quimbanda que pratica muito isso, mas a família que eu fazia parte, que eu saiba, não tem, né? Não chama assim, pelo menos, né? Agora, isso é um ponto também respondendo a pergunta do meu irmão lá, do Lucas, que eu vi de diferente. Até foi legal pra gente fazer o link. Eu não vi na Congo a tal da tronqueira, né? No templo por onde eu passei, nos que eu visitei, pelo menos eu não vi, né? Eu vi, assim, pontos de força, de assentamento espalhados pelo templo, tudo pelas casas, né? Mas isso é uma diferença bem grande da Malay, tá? A Malay existe, sim, uma tronqueira, vamos dizer assim, né? Para o pessoal entender, um lugar específico, né? Onde ali são assentados vários espíritos, vários Exus, várias pombogiras, né? Vários daimons, enfim. Mas quando a gente fala de tronqueira viva, ao que a gente se refere? Então, eu nunca ouvi esse termo. Eu não sei o que eles estão chamando de tronqueira viva. Eu nunca ouvi na Quimbanda Congo. É alguém de Quimbanda Congo que falou isso? Não, eu já ouvi também algumas vezes falar de tronqueira viva. Né? E os inquices seriam... Então, os inquices, assim, falando como a Congo vê isso, né? Inquices são forças da natureza, né? Então, por exemplo, a gente tem o orixá Oxum, né? Que já é o inquice manifestado ali em uma entidade, né? O inquice é uma força, é uma potência, né? O orixá já é a potência transformada ali em divindade, né? Então, a gente tem, por exemplo, Oxum em Dandalunda, que é o inquice que corresponde ao Oxum. Mais ou menos isso, entende? Então, a Congo ela é muito baseada em sistema de inquices, até inclusive o jogo da Congo é baseado, né? O oráculo da Congo. Né? Então, ele vai trabalhar muito em cima dessas energias, né? Então, por exemplo, vai passar por vários inquices, se não me engano são 16, assim, principais para compor ali o oráculo, né? Que você não vai analisar inquice, você vai analisar a energia que está regendo, entendeu? Então, tipo assim, se cai uma queda 5 para a pessoa, a queda 5 fala sobre Dandalunda, que seria mais ou menos uma Oxum, só para a gente entender as características, entendeu? Então, a Congo o trabalho que ela faz é muito baseado nessas forças, né? Não que faça trabalho com orixá ou com inquice, tá? Usa ali para oracular... Porque vai usar o código, um código, entendeu? Todo jogo, né? Todo oráculo é um código de linguagem. Então, eles vão usar os inquices como código de linguagem para poder fazer o oráculo. Fazer a leitura ali. Exato. E na Malay funciona da mesma forma ou não? Não. O oráculo da Malay é uma coisa bem, bem diferente. Inclusive, assim, eu não tenho tanta propriedade para falar ainda sobre o oráculo, porque ele funciona mais ou menos com regras próprias, entendeu? E aí o seu mestre, a sua mestra que vai... Passando ali com isso. Exato. Direcionar isso para você. É com o tempo. Pelo que eu entendo, não existe assim... porque na Congo e na Nagô, se não me engano, existe um oráculo meio que padrão. Entende? Então, todo mundo que é iniciado vai ter aquele oráculo padrão feito da mesma forma. E na Malay, isso vai diferenciar um pouco de pessoa para pessoa. Vai depender muito da sua relação com o seu mestre, das suas necessidades, desenvolvimento e por aí vai. Às vezes, cada um tem meio que um diferente ali, um oráculo? Acredito que sim. Pessoal tá mandando pergunta aqui, Felipão. William Coutinho. Tata, o tetragramaton, símbolo tradicionalmente associado à divindade hebraica e à ordem cósmica, tem algum sentido o lugar dentro da cosmovisão da Quimbanda Malay? Então, esse símbolo é um símbolo usado em muitas tradições ocultas, né, de ocultismo, né? Então, eu acredito, isso é uma crença minha, não tem nada a ver com a Malay nem qualquer Quimbanda, tá? Tem a ver assim, eu acredito que a sua entidade que te rege, ela vai trazer para você coisas que não estão necessariamente atreladas àquela vertente, porque você precisa acessar certa divindade, certo poder oculto aí, entendeu? Então, eu acho que entra nessa seara. Então, assim... Se o espírito ele usa símbolos ou arquétipos que são necessários para você acessá-lo, por que não? Então, isso é uma outra coisa que eu estou sentindo de diferença também. Até complementando aquela primeira pergunta lá. Pelo que eu estou sentindo, a Malay ela te deixa muito mais livre
entende? Ela tem uma estrutura própria, obviamente, mas existe uma certa liberdade porque o seu espírito ele vai precisar de coisas que um outro não vai, entende? Então, por isso que chama mestre, né? O seu mestre vai te direcionar, né? Para que você consiga fazer com que o seu espírito acesse você da melhor maneira e você acesse ele da melhor maneira. E vai te dar as ferramentas que não vão ser iguais para todo mundo, né? Para todos os que se iniciam. Quem era o Exu que se manifestava quando você estava na Nagô e na Congo? Tava esperando essa pergunta. É Lúcifer. E é o mesmo na Malay ou muda? Agora ficou mais Lúcifer ainda. Então, é assim. Tô zoando. O espírito, como eu entendo, tá, gente? Tô falando que Não tô falando o espírito, o nome, né? Não, então, mas só pra chegar no nome, né? O espírito, ele é o mesmo. Porque, e aí entra uma outra questão, que talvez a gente pode falar depois, de por que a Malay não aceita e não gosta que você trabalhe com mais de uma vertente. Porque eu acho que tem a ver com isso, né? Vamos lá. Por exemplo, eu fiz Nagô, o Exu Lúcifer foi assentado ali. O assentamento da Nagô não é igual o da Congo nem o da Malay, correto? Quando eu fui para Congo, que foi feita a minha cunda, o mesmo espírito foi feito ali, Exu Lúcifer. Que, aliás, a Congo nem chama muito de Exu, né? Chama de bruxo, bruxos e bruxas. Só que na Malay, esse mesmo espírito vou dizer, que me rege, né? Que me guia, a Malay dá uma nomenclatura um pouco diferente para ele, né? Que no meu caso é o 7 da lira, entendeu? Então, assim, é só o nome que muda, mas o espírito é o mesmo. E aí, entrando na questão de por que eles não gostam, né, de você... Não faz muito sentido, não é que não gosta, não faz muito sentido. Pensa, eu tenho um assentamento de Nagô, Exu Lúcifer. Uma cunda de Congo, Exu Lúcifer. Eu tenho um assentamento de Malay, 7 da lira / Lúcifer, só para ilustrar. Como que eu vou fazer as minhas práticas? Com qual assentamento eu vou trabalhar? Porque são ferramentas totalmente diferentes, né? Então, não faz muito sentido, percebe? Então, quer dizer que, por exemplo, vai chegar um cliente na minha casa, eu vou olhar para a cara dele, vou abrir o oráculo e falar, não, peraí, eu vou te atender na Congo, porque você precisa blá, blá, blá. Não, peraí, você tem cara de demônio, então eu vou te atender na Malay. Sabe, foda, não faz sentido, percebe? Mas então você não utiliza mais os outros pra... Não. Então, assim, por isso que não faz muito sentido, entende? Então, mas assim, poderia. Então... Não faz sentido. Por que eu vou fazer? Porque vai misturar 3 vertentes, mano. Se você tem que focar em uma, parceiro. Se você não domina uma... Pensa assim, ó. Como é que o quimbandeiro, o feiticeiro, é um médico espiritual, correto? Sim. Vamos pensar num médico humano, de saúde. O cara... Como é que o cara vai ser um médico e ser cardiologista, anestesista, obstetra? O Julius do... Não tem como, entendeu? Então, assim, ele tem que especializar em alguma coisa. Porque quem faz tudo não faz nada. Não, mas não é verdade? Não tem esse ditado? Especializar. É que você tá desvendando, entrando mais agora na Malay. Mas na Nagô e na Congo você passou. Sim. Certo? Então, assim, você já tem ali um conhecimento sobre aquilo. Certo? Eu não consigo entender ainda porque você talvez não possa trabalhar com os outros assentamentos. Por mais que você fale, não tem lógica, eu já vou utilizar o da onde eu tô, que é da Malay. Mas assim, cada vertente tem os seus costumes, suas diferenças e por aí vai. Diferentes. E isso talvez impacte de fato na vida do seu consulente. Aí você vai fazer um jogo, tal, a pessoa precisa de uma coisa X, Y, Z, e você fala, cara, isso aqui tem muito mais cara da Kimbanda Congo. Então, vou dar um exemplo. Mas quando você atende a pessoa e ela tem um problema específico ali, você como o sacerdote ali, enfim, o médico espiritual dela, se você está bem estruturado na vertente que você se encontrou, não tem por que você atender ela dentro de uma outra vertente. Porque, vamos pensar, se eu estivesse totalmente satisfeito com o Nagô, eu não teria largado Nagô. Sim, você continua dentro. Se eu estivesse satisfeito na Congo, eu teria largado Congo. Entende? Então, assim, pra que... Se eu larguei, eu larguei. Não tem por que eu ficar... Porque eu não vou ter tempo, não vou ter condições. Dá muito trabalho, entendeu? Então, assim, é muita coisa pra gente fazer, estudar e ir atrás. Então, fica inviável também, até de um ponto de vista prático de fazer a coisa.